Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Brum, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa live. E essa live, ela vai ser com a doutora Letícia Toso, que é ginecologista e se especializou em ultrassonografia do aparelho ginecológico, tanto da parte abdominal e obstétrica da ginecologia, e a gente vai conversar aqui sobre o que as mulheres precisam saber sobre ultrassom ginecológico. Então sejam bem-vindas. O ultrassom ginecológico é um dos principais exames realizado nas mulheres, ou como um check-up, ou como uma forma de diagnosticar alguma alteração do aparelho reprodutor feminino, ou da parte intestinal, da parte urinária, ou algum outro sintoma. O ultrassom pélvico transvaginal, que a gente chama de ultrassom ginecológico, ele é utilizado. E a doutora Letícia Toso, como eu disse, que é ginecologista e especialista em ultrassom do aparelho reprodutor feminino, em ginecologia e obstetrícia. Eu vou já chamar ela aqui e fiquem aí que no final a gente também vai abrir para perguntas e vai ser uma live aí muito esclarecedora. E para quem não me conhece e está entrando aí, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, sou formado no Instituto Nacional de Câncer. Desde 2012 eu terminei minha formação. Eu fiz uma formação especial na parte abdominal, principalmente do aparelho digestivo e do aparelho ginecológico. E por isso, desde lá, eu sempre trabalhei em serviços ligados à ginecologia. Então é um assunto que eu gosto muito de falar e é muito importante porque é muito comum, né, a gente solicitar um ultrassom ginecológico e a paciente trazer, né, ou ela trazer para mim um resultado de um ultrassom transvaginal que ela fez, e aí às vezes ela está tranquila com o diagnóstico, ou às vezes ela está muito preocupada com aquele exame que deu aquela alteração. Então, o grande objetivo hoje aqui da nossa live é trazer para essas mulheres mais informação sobre esse importante exame que é realizado com ultrassom, e como que ele é importante também para a gente tomar decisões de condutas médicas, para a gente ficar tranquilo, para a gente avaliar o útero, os ovários, como um todo, as trompas e vários órgãos ali adjacentes. Eu vou pedir para a Letícia explicar para a gente, Letícia, o que é o ultrassom ginecológico, tá? E para que ele serve. E aí você já pode falar da diferença, o que é o ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico, e daí a sua explicação sobre isso. O ultrassom, ele é uma extensão do exame físico. Então, assim, faz parte, o médico, geralmente o ginecologista vai examinar a paciente e ele acaba pedindo um exame complementar, algo para ver além. Então, ali depois do exame físico, que ele palpou o útero, palpou o fundo do útero,
ele pode já detectar que tem alguma coisa grande, alguma coisa fora do habitual. E aí ele pede ultrassom transvaginal ou pélvico, né? O ultrassom transvaginal, a gente tem uma sonda que parece uma caneta, assim, compridinha, e a gente insere essa sonda via vaginal na paciente, e ali a gente começa o exame. Não é doloroso, porque essa sonda é fina, né? A gente bota um gelzinho na ponta, bota um preservativo, insere e começa o exame em si. E a gente começa a varrer, aí começa a visualizar o útero, a gente busca ver não só o útero em si, mas a gente olha toda a textura do miométrio, a gente olha o endométrio, a gente olha ovários, os ligamentos que estão ali do lado, os vasos pélvicos. Então, assim, existe uma série de coisas que no ultrassom ginecológico a gente consegue ver nesse exame em si, né? E a diferença dele para o pélvico simplesmente é porque o pélvico é sobre o abdômen, né? A gente vai fazer ele por cima da barriga. Para fazer esse exame é aquele famoso que tem que estar com a bexiga cheia. Porque a bexiga cheia, ela cria uma janela ali onde a gente consegue, com o transdutor por cima da bexiga, enxergar melhor o útero. Então, é o exame que é feito com a bexiga cheia. Normalmente é o exame que é feito nas meninas que nunca tiveram relação sexual, ou na mulher que não deseja também realizar o exame via transvaginal. E você explicando assim, existe alguma recomendação assim para as mulheres que vão fazer esse exame, alguma contraindicação, alguma coisa assim, uma orientação para quem às vezes nunca fez esse exame de ultrassom transvaginal? Então, normalmente as mulheres ficam muito tímidas, né, na hora desse exame. Quando é uma ultrassonografista mulher, elas já ficam um pouco mais tranquilas, mas quando é um homem, elas ficam um pouco mais tímidas. Assim, a orientação que eu tenho é que é um exame técnico, né? Ela precisa realmente ir ao banheiro, precisa esvaziar a bexiga quando é transvaginal, quando é pélvico, manter a bexiga cheia e entender, assim, alguns detalhes que eu vejo muito, que confundem muito na hora, é tipo assim, tô menstruada, vou ou não vou fazer meu exame? Porque vou sangrar, isso vai criar um constrangimento. Mas, na verdade, para a gente não faz diferença, né? Se ela estiver menstruada, existem algumas coisas que a gente avalia que são melhor avaliadas com a paciente sangrando. Então, na verdade, existe indicação, às vezes, da paciente ir no período menstrual fazer o exame. Então, é uma daquelas coisas que causam muita confusão, né? Eu já vi muito isso. O paciente falta o exame, aí depois ela reaparece e fala, doutora, eu não vim aquele dia porque eu estava menstruada. Aí a gente explica, não, mas não tinha problema, você podia ter vindo. Não tinha motivo, né? Não é a menstruação que te inibe, que atrapalha o exame. Agora, assim, tem aquelas pessoas que se sentem desconfortáveis, aí é outra história. Do mais, é um exame que não tem contraindicação, ele não tem radiação. Então, posso fazer quantos transvaginais eu quiser? Pode. A gente vê isso até no obstétrico do neném, né? Pode fazer quantos ultrassons para você ver seu neném você quiser, né? E não emite, é uma onda de som. O que aquele aparelhinho emite não é radiação como a tomografia, né? Não é como raio-x, é uma onda de som. Então, aquele transdutor em cima da barriga ali da grávida emite uma onda de som que quando encontra as estruturas dentro da barriga, por exemplo, no neném, que encontra a cabecinha do neném, essa onda volta, fazendo uma outra oscilação. E isso é captado por aquele transdutor e forma uma imagem. Então, a mesma coisa com o transvaginal. Então, assim, não causa mal algum, senão a gente não deixaria fazer na mulher grávida. Então, assim, pode fazer quantos transvaginais quiser, que isso é uma outra dúvida. Não vai causar nenhum problema, não é radiação, não. Não tem nada de radiação. Pode fazer quantos você desejar. Ou quantos forem necessários. Sim. E você falou uma coisa muito importante, porque às vezes a mulher ela não vai fazer ultrassom porque ela está sangrando, ela está menstruada. Eu gostei muito dessa orientação, porque às vezes o motivo dela estar indo lá fazer ultrassom é porque ela tem uma disfunção ali da questão do sangramento. Ela tem um sangramento mais intenso, que não para. Então, às vezes, a mulher pode ficar assim até
eu vou fazer uma consulta para colher o preventivo, mas eu vivo menstruada. Mas às vezes esse é o motivo de você ir. Talvez o médico, a doutora, a ginecologista não vai poder colher o preventivo mesmo, e aí por algum motivo, mas tem ali um sangramento atrás que precisa ser visto, né? Então acho que esse recado também ficou muito claro de que não pode se deixar para depois, né? Então, assim, quando a gente atende, né? Quando eu atendo uma paciente aqui, é mais comum receber uma paciente com um diagnóstico, com um exame alterado aqui no meu consultório, porque eu sou cirurgião oncológico e eu faço muitas cirurgias pélvicas ginecológicas, eu também faço cirurgias benignas, de miomas, de endometriose. Então, essas pacientes chegam já com o exame. Mas quando a gente pede um exame para o paciente, ele fica com aquele dever de casa ali. A gente não está ali do lado dele para cobrar ou para nem sempre, né? O médico consegue. E aí, fez o exame, né? Nem sempre isso é possível. Então, é importante a mulher separar um tempinho na sua agenda, pedir ajuda para as pessoas ali que a cercam ali nas questões, levar o filho no colégio, ou fazer alguma coisa, ou no próprio emprego, né? Quando a pessoa vai fazer um exame, né, de ultrassom, depois que você pudesse falar, ela também pode pegar um atestado, né, de que ela foi ali fazer um exame. Então, o grande recado é esse, não deixar para depois, né? Isso que você falou aí foi muito interessante, né? Que mesmo a mulher estando menstruada, ela pode sim fazer o exame de ultrassom. E voltando ali na história do preventivo que eu estava falando, o câncer de colo de útero ele pode causar um sangramento na mulher, que pode ser um sangramento que fica ali direto, vai incomodando, às vezes pode dar odor, e geralmente esse sinal de sangramento já é de um tumor que está se formando ali. Então já vi, Letícia, e por isso achei muito interessante a sua fala, aqui está o alerta e a função da live, porque eu vi casos de mulheres que ficavam protelando ali a ir lá ver um ginecologista ou a fazer o preventivo porque estava com sangramento, ou mesmo já vi casos em que, o profissional que atende, então depois você volta e a gente colhe o preventivo depois. E aí aquela mulher ficou ali, nem foi examinada, né? Então, outra coisa, você já viu também? Na residência, foi uma paciente que a gente cuidou juntos. Ela era jovem, muito jovem, e ela tinha um câncer de colo já super grande, invadia, já nem tinha mais indicação cirúrgica quando ela chegou até a gente. Mas eu lembro dela chegando e falando que ela achava que tinha mioma, porque ela sangrava muito, e que ela, por isso, não conseguia não era, toda vez que ela marcava uma consulta com um ginecologista na unidade de saúde, ela não comparecia porque ela estava sangrando. Aí ninguém examinava. E ela achava que era mioma, mas também nunca tinha colhido preventivo. Então, assim, uma bola de coisas erradas ali ao mesmo tempo. E ela chegou na maternidade, lá no CAN, eu lembro, se esvaindo em sangue. Então, ela internou para investigar, porque, na verdade, ela estava muito anêmica. Ela internou para receber sangue. E quando a gente foi examinar, ela já tinha um colo todo cheio de lesão, e era uma coisa, assim, assustadora. E ela era jovem, muito jovem, ela tinha menos de 30 anos. E eu nunca esqueci dela, porque ela, dali pra frente, pra mim, paciente sangrando é igual paciente examinada. Alguma coisa você tem que fazer, você tem que examinar. Você pode não colher o primitivo, você vai examinar. Você vai olhar o colo e você pode pedir um ultrassom, porque o ultrassom não vai ter problema, tá sangrando, não tem problema. Com certeza. Eu lembrei desse caso aí, você foi falando, eu fui lembrando aqui, e sim, a gente fica assim, triste, né, com isso, e dali para frente é o nosso papel de médico, de cuidar, de acolher essa pessoa, a família também, fazer ela entender e fazer o nosso melhor, né? A gente, mesmo em situações extremas, em que o câncer está muito avançado,
tem muita coisa para fazer, tem muita coisa no campo também do alívio, do conforto, da palavra, do incentivo do tratamento correto. Do jeito que estava ali, o mais importante é a gente dar o tratamento correto e dar o nosso melhor. E esse ponto também que eu quero tocar é isso, às vezes a paciente, ela vai fazer o exame achando que o exame é o principal, mas o principal é a consulta médica, também bem feita, o exame físico, né? Você mesmo começou falando, né, Letícia, muito bem, que o exame do ultrassom, ele é uma complementação ali do exame físico e muitas vezes ele vai ser poderosíssimo ali para a gente interpretar aquele exame físico, né? O exame físico dá um direcionamento e o ultrassom ele dá um diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico final já, com que a gente vai poder tomar conduta a partir dali. Então eu queria que você falasse, então, Letícia, você já falou, mas esse exame ele é muito comum dele ser indicado logo como uma primeira investigação de uma alteração ginecológica. Aí você poderia dar exemplos de alterações que é comum de você encontrar aí, e por que esse ultrassom, né, você já falou, ele não tem, não irradia, né, não prejudica a paciente, por que então que ele é tão escolhido aí como um primeira forma de começar a investigação de uma paciente ginecológica? Então, assim, a consulta, igual o senhor falou, né? A consulta ela é muito importante. O exame físico é muito importante. Passar pelo ginecologista, passar pelo médico é muito importante. Quando elas chegam com pedidos de ultrassom sequinhos, que eu digo assim, sem descrever claramente o que o médico encontrou no exame físico, qual foi a sintomatologia que levou ele a pedir o exame, eu tenho por hábito. Na hora que elas entram lá na clínica para fazer, eu peço para você sentar na cadeira na minha frente, no computador, e eu começo uma anamnese. O que te pediu? O que você está sentindo? Eu gosto de fazer isso. Porque aí eu vou para o exame complementar, eu vou para a ultrassonografia entendendo bem a clínica da paciente. Não, porque ela chega com uma história de eu sangro muito, eu tenho muita cólica, eu já tenho 45 anos, não estou usando nenhum método contraceptivo que eu já liguei, já fiz minha ligadura tubária lá quando eu tive meu segundo filho. Então essa é a história típica de uma paciente que eu já começo a imaginar. Assim, nossa, ela pode ter uma adenomiose, ela pode ter um mioma. E aí a gente vai, né, pro exame já procurando essas alterações. Então, assim, torna o exame mais rico, com mais chances, né? Você consegue enxergar melhor, com mais chances de acertar o que realmente tem ali, entendeu? Então, assim, é mais interessante. Uma paciente, eu atendi esses dias, uma pediatra, amiga mesmo, pessoal, que falou pra mim assim, quando eu tô deitada, eu palpo uma coisa durinha aqui na minha barriga. Aí eu falei assim, ela é. Falei, você tá preocupada? Ela, não sei, eu nunca senti nada. Falei, vamos examinar? Vamos fazer o exame? Aí eu fui, examinei, passei, fui fazer o transvaginal, ela tem um mioma subseroso, enorme. Então, assim, é um mioma que não causa sangramento, é um mioma que causa volume, entendeu? A sensação é a palpação, e ela é magrinha, ela palpa aquele mioma. Então, existem coisas que, às vezes, você conversar também é importante. Então, assim, eu gosto de examinar, eu gosto de colher uma história. Não é que eu estou fazendo a consulta ginecológica, eu estou me preparando para a realização do transvaginal. Existem inúmeras coisas que você pode achar no transvaginal, né? Apesar do transvaginal ser um exame relativamente simples, ele é um exame que pode trazer muita informação, né? Parece que a gente só está olhando útero e ovário, mas na verdade a gente consegue olhar uma infinidade de coisas nesse exame. Então, assim, se você for mais direcionado ainda pela queixa da paciente, você consegue responder melhor ainda o que ela está sentindo e ajuda o ginecologista depois na tomada da decisão ali, né? Uhum. E isso é importante que você falou, tanto aquela questão da pessoa separar um tempo para ela, mas da mulher entender
que ela pode não estar sentindo nada ali, ou a vida dela está normal, e pelo medo, assim, poxa, eu vou fazer um exame, vai vir uma alteração e pode ser uma coisa grave. Eu não vou fazer esse exame, não, tá tudo bem, né? Quem procura acha, né? Então são todos essas crenças que a gente herda, né, e vai pegando, atrasa muito da mulher fazer um diagnóstico. Então, por exemplo, até a endometriose, que é uma comum causa de dor pélvica, de infertilidade nas mulheres, que está aí, que é muito comum. Uma a cada 10 mulheres tem endometriose, numa estatística, e essa endometriose, às vezes, ela pode ser tanto silenciosa, como ela pode ser uma causa importante de dor, de sofrimento, dor pélvica. A mulher, às vezes, ela deixa de trabalhar por uma cólica menstrual muito, muito forte, uma crise muito forte. Pode ter alterações intestinais, urinárias, cíclicas, que podem piorar quando a mulher está menstruando, e que um olhar atento do médico pode ajudar muito. Então, às vezes, né, Letícia, eu queria que você desse essa palavra, porque se é verdade mesmo que às vezes as mulheres, as meninas, né, podem desconhecer que às vezes uma cólica menstrual muito forte não é normal, né? Que às vezes sentir dor na penetração profunda pode ser uma alteração suspeita. Então, até mesmo alguém que tem infertilidade não sente nada, 30 a 50% das vezes está relacionado à endometriose, né? Então, como que também um exame feito por uma especialista como você, que vai atender a paciente, conversar com ela, pegar esses pequenos detalhes que passam muito desapercebido. É muito comum o diagnóstico da endometriose demorar 5, 7 anos desde o início dos sintomas, porque às vezes ele pode passar desapercebido. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, é bem um alerta, mas também é uma forma de falar que você precisa se cuidar o quanto antes. Poxa, mas vai mudar muito a minha vida. Não. Vai mudar muito, pode ser que mude muito a trajetória da sua vida para o bem, se você começar a olhar isso com a ajuda de médicos, com a ajuda de equipe multidisciplinar, para você realmente virar o jogo, né, de um problema ali que está te causando sofrimento. Então, eu queria que você desse alguma palavra aí sobre isso, e também aproveito para te perguntar o que é o ultrassom com preparo intestinal, por que ele é importante, para você explicar aí para gente. Eu gosto muito desse tema. Inclusive, né, esse mês de março, ele é dedicado à conscientização da endometriose, a levar informação para as pessoas sobre a endometriose. Então, se você reparar no Instagram, tá todo mundo meio que falando disso, né? A endometriose, ela afeta muitas mulheres. A gente hoje tem essa estatística de 1 para 10, mas a gente sabe que pode chegar até a mais, né? Agora que a gente fala muito a respeito, a gente pensa muito nisso, então a gente pesquisa muito, talvez a gente aumente a quantidade de mulheres que têm esse diagnóstico. É uma doença muito traiçoeira. Tem paciente que o principal sintoma, né, que elas mais relacionam é a dor, a cólica menstrual, a cólica, a dor na penetração, porque os focos de endometriose faz foco, faz lesão. Tá lá no introito vaginal, na entrada, logo depois no septo reto vaginal, que é um local muito comum. E aí, na hora que ela tem a penetração, na hora da relação sexual, ela sente uma dor muito intensa. Então, essas são endometrioses que chamam a atenção, que a paciente queixa essa dor para o médico. Ela procura o médico por causa da dor. Mas tem as pacientes que têm lesão e não sentem nada. Mas elas vão ter uma perda também ao longo do tempo. Eu tenho uma conhecida
que tem uma infertilidade, que a única causa que foi encontrada foi a endometriose. Ela nunca sentiu uma dor, né? Aí a gente pensa, mas para que tratar? Não sentia dor? Ela teve uma consequência muito grave na vida dela, que foi a infertilidade. Então, assim, não adianta não falar, a gente tem que entender. A endometriose é uma doença frequente, a gente está vendo que está muito prevalente, né? Acometendo muitas mulheres, e tem que ser falada porque tem que ser pensada no diagnóstico. E aí que eu entro, né? Na hora do diagnóstico. Eu gosto muito porque eu faço ultrassonografia para pesquisa de endometriose profunda, ou mapeamento, como muita gente chama. Lá em São Paulo eles chamam assim, mapeamento de endometriose profunda. É um exame diferente do transvaginal. Ele vai ser feito, boa parte via transvaginal, com a sonda transvaginal, mas uma parte boa do exame é realizada também via abdominal. Então a gente começa, a primeira coisa do exame, assim, que é importante ser falada, é que ele usa um preparo intestinal. Então a paciente vai tomar umas medicações na noite anterior, no dia anterior, Muvilax, normalmente que a gente faz, uma medicação que vai ajudar a aumentar o trânsito intestinal, é um laxante. Ela vai fazer uma alimentação sem resíduo, ela vai comer coisas que não vão deixar resíduo no intestino. E no dia do exame, ela leva para o consultório uma espécie de lavagem intestinal, que é o fosfenema, e ela usa no consultório. É super tranquilo. Nunca tive nenhum problema. Isso, às vezes, a paciente fica assustada, né? Quando eu passo o preparo para elas ficam cheias de... Ai, doutora, não, como é que eu vou usar isso aqui? Eu nem sei usar. Fala, só traz. Vem com o fosfenema, que aqui no consultório a gente vai conversar. E aí, ali no consultório, eu tranquilizo ela, explico como que ela vai usar. Eu falo, olha, tá tranquila, eu passo para ela ir lá no banheiro, dentro do consultório. Falei, fica tranquila, eu te espero. Você vai lá e faz seu preparo. Super tranquilo. Ela vem e aí a gente começa o exame. Então, a pesquisa, ela começa porque, além de eu olhar tudo que eu olho no transvaginal, eu acrescento todo o intestino ali pela pelve. Então, eu começo olhando desde do septo reto vaginal, eu olho a parte posterior do útero, o septo da vagina, o fórnice, que vai até atrás do colo do útero, os ligamentos útero-sacros. E, assim, quem fez o exame comigo sabe, eu vou devagarinho. Porque uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda é que quando você vai passando o transitor lentamente, na hora que você passa por um foco, a paciente geralmente fala, doeu. Aqui doeu, doutor. É aí que eu sinto dor. E isso é muito bom, porque essa é a diferença para a ressonância. A ressonância, você faz o preparo, entra lá no tubo da ressonância, faz o exame, sai. Alguém vai olhar as imagens e ponto. Ninguém sabe se você sente dor ou não sente dor, aonde que é a dor. Então, o transvaginal, o ultrassom, ele tem esse poder, esse pontinho positivo em relação à ressonância, porque ele vai passar em cima da lesão, ele vai encostar na lesão. Então, no momento que ele comprime uma parte da lesão, a paciente sente uma dor. Isso é muito bom, porque geralmente é ali que a gente para e olha com mais aquele olhar querendo ver, e aí a gente tem mais chances de encontrar os focos. Então, é como se fosse o que tem de diferente, assim, mais positivo em relação à ressonância. E depois de feita a parte abdominal, vai para a parte transvaginal, eu ainda tenho a parte abdominal. Sempre olho os rins, né? A gente já via vaginal, eu olho a bexiga, o ureter, mas eu sempre olho os rins, eu tento visualizar se tem hidronefrose, porque acredite, a endometriose se instala ali no ureter e a paciente faz uma hidronefrose que ela chega a perder o rim, né? Então a gente olha fígado, a gente olha todo o diafragma. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai olhar via abdominal também, além do apêndice. Então, assim, é um exame extenso, vai ficar um tempinho ali comigo sendo examinada. Não é só via transvaginal, tem a parte abdominal também. Mas eu falei tudo, é porque tem tanta coisa, esse exame é bem grande, bem extenso. É muito interessante porque, para quem não sabe, né, endometriose é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então, a mulher, todo mês, no período em que ela está na fase reprodutiva, né, que ela menstrua e que ela pode engravidar, essa é a fase reprodutiva da mulher, ela menstrua e o endométrio que fica dentro
da cavidade uterina, ele descama, e aí a mulher tem o sangramento. E na endometriose, esse tecido ele também acaba se alojando no abdômen, na pelve principalmente, e atrapalha muito a anatomia da pelve da mulher. E como esse tecido ele responde aos hormônios femininos, ele acaba sangrando lá dentro. Então, tem muitas teorias da formação da endometriose, é bem multifatorial, tem a ver também com genética, tem a ver também com nutrição, tem a ver com se as mulheres estão tendo filho mais tardiamente hoje, estão demorando mais tempo para ter seus filhos, estão tendo menos filhos. Então, tudo isso também está colaborando para a gente ver mais endometriose. E, como eu falei, a endometriose é quando, de alguma forma, esse endométrio, ele pode, até uma das teorias é que ele pode escoar pelas tubas uterinas, como se fosse uma menstruação ali reversa, e por algum motivo imunológico, de alguma forma, aquele endométrio, que é esse tecido, acaba ali formando um tecido ali que não era para estar ali dentro da cavidade, e altera muito várias questões inflamatórias, e por isso, como o nosso organismo ele é muito interligado, ele tem um equilíbrio perfeito, mas isso, mesmo a mulher que não tem dor, esse equilíbrio perfeito ele é alterado, e por isso atrapalha a mulher de engravidar ou manter uma gestação. Então, isso é muito importante da gente explicar, porque ainda é uma doença que muita gente desconhece, né? E pelo fato, então, desse endométrio causar ali uma inflamação, ele pode tanto formar alterações superficiais, quanto pode se alojar no ovário e formar cistos, que a gente chama de endometriomas, ou ele pode também formar o que a gente chama de endometriose profunda, que é quando esse foco de endométrio, ele não é considerado, ele não é um câncer, tá? Mas ele é como se estivesse atuando como um câncer, do ponto que ele vai invadindo, ele não respeita ali os tecidos, como a doutora Letícia falou, ele vai se alojar ali perto do canal que leva a urina do rim para a bexiga, na bexiga, ou no reto, ou nos espaços ali entre esses órgãos, e causar então muito sintoma. O principal sintoma é o de dor, por isso ela passa ali o aparelho, mexe ali no local, a paciente sente dor, por isso que é tão sensível o exame. E por que a gente pede esse exame tão sensível? Porque o tratamento da endometriose ele é multidisciplinar, e ele precisa de decisões a serem tomadas com base na extensão da doença, com base nos sintomas da mulher, com base do seu desejo, se ela quer engravidar, com base na qualidade de vida. Então, se eu fizer esse tratamento aqui com remédio, ela vai ficar bem do ponto de vista de sintomas colaterais? Ou se eu fizer uma cirurgia nessa paciente, vai ser bom para ela do ponto de vista de qualidade de vida e até mesmo de chance de engravidar, né? Às vezes a mulher não precisa de uma cirurgia, ela precisa de um tratamento de reprodução assistida, ela precisa fazer, né, uma fertilização in vitro. E também, além de tudo, né, também temos a cirurgia robótica. Para fazer essa cirurgia, eu faço cirurgias por robótica. E eu recebo muito essas pacientes, principalmente essas com tumores no ovário, porque como eu sou cirurgião oncológico, eu recebo muitas pacientes com suspeitas de câncer, nem sempre é câncer, e eu tenho que acolher elas muito bem, porque elas recebem, né, um ultrassom transvaginal com um diagnóstico de um cisto, depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas então, voltando para a endometriose, ela também vai precisar, em caso de cirurgia, uma cirurgia mais bem realizada, com equipe multidisciplinar, utilizando a cirurgia robótica, e também ela vai precisar de outros profissionais, como psicólogo, acupunturista, nutricionista, nutrólogo, para fazer uma dieta menos inflamatória. Então, são uma série de coisas que essa mulher
mesmo diagnosticando uma doença e que ela estava ali e não estava esperando, mas ela vai ter apoio de muita gente para ela cuidar disso. E sendo a endometriose uma doença crônica, ela sim vai precisar de um cuidado que vai se estender pelo tempo, né? E com certeza isso vai dar mais qualidade de vida, vai resolver alterações importantes no organismo, também vai aumentar a chance de ter seus filhos, e se assim você quiser, né? Então, por isso que é importante o ultrassom, né? Com preparo intestinal. E Letícia, voltando ali àquele assunto que a gente estava falando ali do seu atendimento, porque é tão importante, né, Letícia? Eu sou cirurgião oncológico, eu trabalho aqui na minha clínica, eu não trabalho diretamente com planos de saúde. As consultas aqui na clínica, a gente faz, dá recibo, né, ajuda nas questões de parcelamento, mas acaba que eu não trabalho com plano de saúde. Hoje eu escolhi fazer uma medicina voltada para o paciente. Eu passo mais tempo com ele aqui no consultório, eu tenho mais tempo de qualidade com essas pacientes minhas que me procuram, porque não é só uma cirurgia, ela não veio atrás de mim só para uma cirurgia, ela não veio só atrás de mim, atrás de uma segunda opinião, ou atrás de uma opinião minha, ela veio atrás aqui de mim atrás de informações e opiniões embasadas na literatura, mas também com um olhar para a sua humanidade, para a sua pessoa como um todo. Como que essa mulher vai enfrentar esse diagnóstico? Ou como que essa mulher vai passar por essa cirurgia com uma suspeita de câncer, quando existe um cisto no ovário, em que a gente só vai descobrir o que é depois que a gente tirar esse cisto, né? Então, aqui, hoje eu faço esse trabalho com muito carinho, com muito orgulho também. É, e também, depois das cirurgias, eu faço também um acompanhamento especial. E eu sei que você faz esse acompanhamento especial durante a sua consulta, né, diferenciada aí da é, a sua abordagem, não só para as mulheres, então, do ponto de vista ginecológico, aí, da parte reprodutora, da parte feminina, e também da parte obstétrica. Eu queria que você falasse mais sobre. Então, a gente segue a mesma ideia, né? Porque quando você atende, falando abertamente, quando você atende convênios, você tem que atender muito. Então, você tem pouquinho tempo para cada paciente. Então, não tem como você escutar a paciente, não tem como você entender o que é que ela tá te contando ali, o que ela tá sentindo, e não tem como você realizar um exame com excelência. Basicamente, já entra, vai trocando de roupa, volta, deita aqui, deixa eu fazer seus exames, sai, que eu já vou laudar ou eu vou fazer o próximo. Então, assim, não é culpa do profissional, é culpa da condição que ele tá, que é inserido num convênio, né? Convênio médico. Quando a gente consegue fazer o exame no particular, que é como eu atendo também hoje na minha clínica, a gente consegue sentar. Eu consigo determinar o tempo que eu quiser para aquela paciente. Então eu sento, eu converso, eu gosto de escrever a história ali. Não é porque eu estou fazendo a consulta ginecológica, como eu disse, eu tento entender o que ela tá querendo, o que esse exame vai significar. É para entender, é para diagnosticar, é uma dor, é um sangramento, que é quando começou, isso tudo me ajuda a elaborar a minha hipótese diagnóstica que vai no laudo. Então, que a gente chega num diagnóstico melhor. Então, assim, o que eu vejo, às vezes, são mulheres muito frustradas. Eu já fiz 5 transvaginais, mas você fez 5 iguais. Naquele exame que durou 8 minutos entre você entrar no consultório, trocar de roupa, deitar, o profissional fazer o exame e você sair. Você voltar no banheiro, trocar de roupa e sair. Então, assim, parece mentira, mas o tempo de realização do exame, às vezes, é 2, 3 minutos. Porque ele só entra, mede e sai. E é assim que ele tem que fazer para ser o que o plano espera dele. Entendeu? O plano espera isso dele. Agora, quando a gente pode sentar no consultório e fazer o exame diferente, a gente tem mais resultado. A gente vê mais, o diagnóstico atende melhor o paciente, o exame responde melhor. E eu tento fazer isso, assim, eu tento atender não só
no tato melhor, porque eu consigo olhar no olho da paciente e conversar com ela, mas também entregar um exame de mais qualidade. Que aí eu tenho uma máquina melhor, não estou trabalhando numa. Eu já fiz isso, né? Todo mundo, quando começa, vai trabalhar numa clínica, e aí você se depara, né? Uma máquina de ultrassom, na hora que você vai fazer o exame, você não enxerga o que você está vendo ali. Então, assim, eu tive todos esses embates no pouco tempo que eu tenho de formada. Então, eu tive os embates de começar a fazer o exame numa clínica e não conseguia ver e sair da clínica porque eu não via nada na máquina. Então, assim, atender convênio e ficar frustrada porque eu não conseguia ajudar as pessoas de verdade. Eu só fazia, mas eu não atendia as expectativas. E aí, devagar, a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer, que é conseguir fazer um exame com calma, com excelência. É claro que a gente encontra ainda muita dificuldade das pessoas entenderem o porquê que é diferente fazendo ali, né? Mas é diferente, porque eu consigo dar TP Gold. A pesquisa de endometriose é um exame que eu gasto 1 hora ou mais. Então, imagina como que isso poderia ser colocado dentro de um convênio. É inviável, né? O tempo é importante. A gente precisa ter tempo com a pessoa, com o paciente, para realizar tanto consulta quanto exame. Né? E aí que entra você poder fazer isso do jeito que você quer na sua clínica, sem ter um plano de saúde determinando que é de 10 em 10 minutos, que é de 8 em 8 minutos, sem você ser livre para cuidar da pessoa que está na sua frente de verdade, conforme ela precisa. Né? Eu acho que é isso. Eu assim, já trabalhei muito também nesse sentido aí. Nunca gostei. E às vezes também tem coisa que acontece na nossa vida, né? Ou porque a gente merece ou porque a gente precisa, né? E dentro desse cenário, né? Às vezes a gente precisa também é, participar de alguma forma e ver que aquele atendimento não é possível de ser feito dessa maneira. E para você tomar uma decisão, não, realmente, eu vou lá para o meu consultório, eu vou atender aqui com todo o meu amor, com o meu carinho, o tempo que eu quiser, que o paciente precisa. Então, acho que isso é importante. É muito comum um paciente pegar um laudo, né, e ficar com medo de abrir o laudo, né? Eu falei que é comum o paciente demorar para marcar, mas também é comum, às vezes, ele pegar o laudo e botar na gaveta e ficar com medo de abrir, porque ali pode ter uma doença ruim. Então, também é comum do paciente pegar e abrir e vai olhar no Google. Meu Deus, endometriose, né? Meu Deus, mas se você olha no Google, entenda que o Google ele vai falar sobre a entidade mioma, sobre a entidade endometriose. E ali você vai ver várias coisas sobre essas doenças que são diversas, que não cabem necessariamente para o seu caso. Então, é comum isso acontecer. Então, eu não recomendo. Eu recomendo que você pegue o exame. Se você estiver preparado para o exame, leia, mas não precisa olhar no Google. Vá atrás do seu médico. Normalmente eu dou o meu telefone para as minhas pacientes, elas têm fácil acesso a mim, então é difícil isso acontecer, mas se você não tem proximidade, vá atrás que você consegue a sua consulta para você ver o que é aquilo ali, como é que é o tratamento, porque às vezes também a pessoa associa mioma. Nossa, eu tive uma colega que fez uma cirurgia e não deu certo, ou por algum motivo sofreu muito com mioma. Mas você vai ver o seu caso é um mioma simples, que só vai acompanhar, que quando chegar lá na menopausa ele vai regredir. Isso. Ou mesmo a endometriose. Existem casos desafiadores de endometriose. Eu já fiz várias cirurgias de casos extremamente desafiadores, ainda mais eu que sou cirurgião oncológico, eu recebo muitos casos também desafiadores de cirurgia pélvica. Já fiz vários, mas não necessariamente, né, sua vizinha ou alguém que teve um caso mais difícil de endometriose, o seu caso também vai ser. Né? Então, por isso é importante o contato com o médico, uma consulta adequada, com tempo adequado para estar explicando, tirando esses medos, abordando isso.
que isso vai ser de muita importância, tá? Outra coisa que eu ia falar, Letícia, é que é importante, né, as mulheres manterem a sua consulta em dia com o ginecologista. Tem uma recomendação geral que no mínimo uma vez no ano a mulher No mínimo. precisa ir no ginecologista fazer uma consulta, tem as queixas ginecológicas, a parte sexual, a parte física, alguma queixa, né? Na verdade, essa mulher que está com uma queixa, mesmo se ela já foi no ginecologista esse ano, por exemplo, está com uma queixa, vá novamente, não deixe isso para depois, porque sim, se você olhar para isso, a grande chance de você resolver muito mais rápido e não necessariamente é um problema tão sério, né? Igual você falou ali da sua amiga que fez o ultrassom, estava sentindo alguma coisa ali durinha, esquisita, e foi em você. Tem uma estatística, Letícia, que às vezes as pessoas demoram, testam 9 coisas diferentes para resolver um problema médico que ela está sentindo antes de ir no médico. Médico. Ou seja, Faz sentido. décimas tentativas ela já esgotou, pô, não vai ter jeito, esse corrimento aqui não. Agora tem que ir no médico. Eu vou ter que ir na gineco, vou marcar. Aí vai marcar e tal, e aí vai. Então não faça isso. Vai logo, já resolve. Vai no médico de confiança que você goste, que você tem empatia por ele por você, que isso vai ser muito bom. Então eu queria que você falasse, né, sobre isso que eu falei, né, desse comentário, e também sobre qual seria a frequência ideal de uma mulher na idade fértil e no caso da pós-menopausa, né? Vamos dar esses dois cenários. Existe, Letícia, um acompanhamento com ultrassom? Isso é possível? Quais seriam aí os achados mais comuns na mulher que está na fase reprodutiva e na fase da menopausa aí, para você dar o alerta aí? Então, não existe, até o momento, assim, não existe no livro uma recomendação de fazer o ultrassom de tempos em tempos, a não ser quando a gente encontra isso numa pessoa que não tem queixa. Só que a gente sabe que na vida mesmo, no consultório, no real, é uma vez por ano, pelo menos, tá? Então, parte da rotina ginecológica, aquela mulher, uma vez por ano, ela sabe que ela precisa ir ao ginecologista para fazer o básico, o check-up, a rotina dela. Que a mulher, depois dos 40, é a mamografia, o transvaginal, a coleta do preventivo. E antes dos 40, ela vai ter ali, então, preventivo e ultrassom. A mama, ultrassom de mama, às vezes. Então, isso, quem vai definindo isso ali junto com ela é o gineco. O que ela tem que fazer? Procurar o ginecologista. Uma vez por ano, pelo menos. E sempre que surgiu uma queixa nova, surgiu um desconforto novo, surgiu um corrimento, surgiu uma dor pélvica que não está condizente, que está diferente, uma dor na relação, ela vai procurar o ginecologista. A mulher na pós-menopausa segue por esse caminho também. Só que lembrando que existem as mulheres que fazem reposição hormonal. E essas mulheres, o gineco e ela tem que andar ali, ladinho, de lado a lado. Porque quando ela está repondo hormônio, ela precisa de um cuidado mais próximo. E aí os exames ficam mais frequentes também. Quem vai definindo essa frequência é o ginecologista conforme a queixa e conforme a necessidade daquela paciente. Mas é aquilo que eu falei, pelo menos uma vezinha no ano, todo mundo tem que visitar o seu ginecologista. Né? Uma vezinha, pelo menos. Na verdade, viram duas, porque tem que ir uma lá para colher o preventivo, fazer o exame físico, solicitar os exames que são necessários, e a outra para levar, né? Para mostrar. Então acaba sendo 2 vezes no ano. É muito importante. E parece mentira, mas assim, quem tá atendendo parece, é muito incrível, mas assim, quando foi seu último preventivo? Ela pensa, doutora, acho que tem 1 ano. Vamos olhar? Aí você vai olhar, tem 3. Esquece. Quando foi seu último transvaginal? Doutora, ó, pelo que eu tô fazendo a conta aqui, foi no ano da pandemia. Aí você vai olhar, não foi 2019, não foi 2020, foi lá para 2017. Então, assim, as pessoas perdem a noção. Quando elas não criam o hábito, não fica ali gravadinho, né? Eu já atendi paciente também que é assim, não, todo mês de agosto eu vou no gineco.
já decidi, fica estipulado, e isso ajuda elas a se lembrarem, porque cai no esquecimento. Elas deixam passar. Fica 1 ano e meio, fica 2 anos sem ir, quando vai, descobre alguma coisa, fala, nossa, doutora, mas por que isso está acontecendo? Às vezes porque faltou um pouquinho, tá mais perto. Tá ali, ignora algum sintoma, algum sangramento, né, inúmeras coisas, tipo, o sangramento, ele não é só uma coisa, né, não é só um útero que sangra, tem uma infinidade de coisas que podem estar acontecendo dentro daquele útero, causando aquele sangramento. Uma dor pélvica não é uma dor pélvica só e somente só, tem uma infinidade de coisas. Então não tem como a gente ficar deixando pra lá, deixando pra lá, deixando. O certo é aquilo que você falou, é buscar ajuda, buscar atendimento, né? Buscar atendimento. E sempre ginecologista, mais do que acho que qualquer outra especialidade, a gente que mexe com a área pélvica da mulher, é uma área muito íntima, né? Muito ligada à sexualidade, ligada à reprodução, ligada ao feminino da mulher. Então, não dá para deixar isso na mão de qualquer pessoa, né? Eu brinco que não é igual o dermato que vai olhar ali a pele, o cabelo, e é o estético, é o externo. É alguém que mexe com muito íntimo da mulher, né? Querendo ou não, a gente toca em áreas que ela não vai permitir ser tocada por outras pessoas. Então, assim, gineco, o cirurgião oncológico, o ultrassonografista, tem que ser pessoas que ela se sinta à vontade, que ela confie no atendimento, no profissionalismo daquela pessoa. Então, eu sempre falo até com a minha mãe, eu dou esse exemplo porque eu conto pra ela. Eu falo, mãe, se você gosta do seu ginecologista, isso é o primeiro passo para tudo dar certo. Você tem que gostar dele. Então tem que criar uma relação ali. Tem que ter uma afinidade, uma confiança médico-paciente muito importante. Eu acho que mais que em qualquer outra especialidade. Com certeza, tem que ter ali muita cumplicidade, né? E realmente as mulheres, né? Como eu falei, eu sou cirurgião oncológico e pela minha formação, cirurgias abdominais, cirurgias pélvicas, a vida foi me levando para a ginecologia, né? E como eu fui percebendo, né? Quanto mais ia tendo contato com as mulheres, não só com as pacientes, mas lá no serviço da ginecologia, lá na UFES, né, que a gente tava lá junto, e tem muitas mulheres lá, né, a maioria é mulher, né, as ginecologistas, Nossa, assim, a passaram por maioria. mim, a grande mulher, as residentes, né. Então, como que isso foi importante para mim, essa imersão toda no mundo feminino, de ficar ainda mais sensível, ainda mais atento para essas questões assim da mulher e como isso fez bem para mim, como que eu aprendi lá, estando lá. E hoje, né, como eu falei, eu faço cirurgia de câncer, mas eu também opero a parte de mioma, de endometriose. Nesse mês mesmo, algumas semanas atrás, eu fui chamado para ajudar num parto, né, de uma paciente que tinha lá um risco maior de um sangramento. Ela tinha uma placenta que a gente chama de placenta prévia, aí você que vai Aham. explicar, o obstetra aqui, e ela tinha um acretismo placentário e tinha um risco muito grande, e no final eu precisei fazer uma grande incisão para a gente conseguir fazer a cesariana. Nasceu uma menina linda, foi emocionante. E sim, lá na sequência a gente viu que realmente ia ser necessário a retirada do útero. Se a gente tivesse que remover a placenta, a paciente poderia ter um sangramento muito grande. E foi uma equipe muito bacana, então cirurgião vascular conosco, e foi muito gratificante poder ajudar, né? Nada a ver com cirurgia oncológica, doutor Alex, mas como foi importante ali, porque foi uma operação muito delicada ali, a minha presença, e Deus também, as pessoas e as médicas que estavam comigo são excelentes obstetras, assim, foi bem bacana, a gente ficou muito grato a Deus, que deu tudo certo. E aí, dentro dessa área obstétrica, né, Letícia, eu queria que você falasse também
porque é diferente, né? Uma mulher gestante ser acompanhada por uma ginecologista obstetra que é especialista em ultrassom. Queria que você desse essa palavra também, porque é a mesma coisa, né? Todos os exemplos que a gente deu da mulher receber um laudo, mas você já está ali explicando para ela, você está ali, já você não está só realmente fazendo um laudo, você está ali dando atenção à parte emocional, à parte realmente que importa, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Nossa, na hora que a gente está fazendo ultrassom obstétrico, isso fica ainda mais visível, porque a mulher está deitada ali na sua frente e o que ela mais importa para ela ali, o maior valor de tudo que está envolvido ali, está dentro da barriga dela. E você está fazendo exame disso. Às vezes, uma expressão que eu faço assim, ela já fala, doutora, tem alguma coisa de errado. Me fala tudo, não me esconde. Eu falo, não, vou te falar tudo, calma. Então, assim, só para entender o quanto aquele exame ali, ele mexe com a pessoa também. Então, eu brinco que o obstetra, ele tem que ter um ultrassonografista que ele confie também. Igual eu acabei de falar que o paciente tem que confiar no ginecologista, o obstetra, o paciente tem que confiar no obstetra e o obstetra tem que ter um ultrassonografista que ele confie. E assim, a gente quando a gente começa a trabalhar, a gente vai criando esses laços, né? Essas parcerias. Então, vai começando a surgir. Porque eu faço muito isso. Eu acabei o exame, vi alguma coisa muito alterada, eu fiz isso essa semana, eu faço toda semana isso acontece. Eu ligo para a obstetra, eu mando o exame para a obstetra, eu falo, olha, essa paciente é sua, esse exame deu assim, eu já dei a primeira orientação, mas eu pedi para ela te procurar para você terminar a orientação. Eu me sinto ligada nesse processo. Então, assim, eu preciso dar uma continuidade. O meu papel como ultrassonografista obstétrica, ele não termina ali quando eu acabo o laudo, imprimo, boto na capa e entrego para o paciente. Vai um pouquinho além. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero entregar aquele resultado para o obstetra também, além de entregar esse resultado para o paciente. Então, assim, eu fiz terça-feira vários exames e, por coincidência, vários que tiveram alguma alteração, eu encaminhei para os médicos que eram assistentes e sempre mandei ali uma opinião. Falei, olha, tava assim, eu acho que isso não é tão grave, não, eu acho que isso aqui merece uma atenção sua mais importante. E assim, é na tentativa de ajudar. De ajudar o obstetra ali. Eu acho que eu posso citar nomes. A Luana, ela é a obstetra que me encaminha muito exame. A gente é conterrânea, fomos todas suas residentes. E a gente foi residente da mesma época, só que a Luana tomou o rumo pré-natal e eu mais ultrassom. Então ela me manda esses dias, foi muito interessante, assim, uma paciente que fez diversos exames, inclusive morfológico, ela já tinha feito com em outro local, outro profissional, e chegou para a Luana viu os exames e falou assim, olha, não tô entendendo nada. E um exame sua placenta tá prévia, no outro sua placenta tá anterior, distante do colo, e eu não tô entendendo, eu não tô gostando desses exames, eu não confio, porque eu não conheço. Eu prefiro que você agora vá e faça, repita esse exame com essa médica aqui, porque é essa aqui que eu confio. E aí veio a família para fazer o exame comigo. E estou eu lá fazendo o exame. No fim, a placenta dela era uma placenta provavelmente muito baixa, que agora já não interfere mais na via de parto, é uma placenta longe. Só para lembrar, a placenta prévia é quando você tem o colo do útero, a aberturinha, e a placenta tá na frente, né? Então, isso é muito importante para observar, porque o neném não nasce de parto normal, né? E esse caso, a placenta tinha movido, tinha migrado, então era uma notícia boa, a placenta não é prévia. Mas aí surge o que ninguém viu. Fazendo ali o exame, eu joguei um pouco mais para um lado, para ver mais para o outro, que tinha um baita mioma. Mioma que ninguém tinha citado. E eu até fiquei surpresa. Eu falei assim, mas você sabia que você tinha esse mioma? Ela, doutora, há muitos anos alguém falou que eu tinha, mas agora grávida ninguém tinha falado. E tava lá, um mioma enorme, no local da incisão da cesárea. Isso muda tudo para a obstetra. Então, assim, isso foi um balde de água que eu joguei no pré-natal, porque eu falei, gente, tem um mioma aqui no local da incisão. Então, se essa paciente evoluir para cesárea, precisa ter um planejamento, igual a sua paciente da placenta prévia. Precisa entrar nessa cesárea preparado para o que der e vier aqui, porque tem um mioma na frente, da onde você tem que abrir para tirar um neném.
né? A via de parto normal tá ok, mas se não evoluiu para o parto normal, a gente tem que estar preparado na segunda mão, que é a cesárea. Então, como fazer o ultrassom com... E essa minha amiga eu gostei porque ela mandou de volta dizendo assim, amiga, ainda bem que foi você. Porque senão ninguém ia ver isso daqui. Aí a gente fica feliz, né? A gente fala, nossa, tô no caminho certo. E aí a gente dá esse feedback, porque isso é muito gostoso, é muito bom a gente conseguir ajudar o colega. Então é muito bom fazer um exame de endometriose, te entregar e você fazer a cirurgia e voltar bem e falar, Lê, acertou, tava ali, isso, né? Um ajudando o outro, que no fim o cuidado fica legal para o paciente. É o paciente que sai ganhando quando todo mundo conversa junto, quando a equipe é entrosada. Então, às vezes, eu não tô lá na sala de parto, mas eu sou da equipe fazendo ultrassom. Eu sou um bracinho ali da equipe distante, que só realiza o exame. Com Então, certeza. na obstetrícia anda de mão dada também. Nossa, que lindo o seu relato aí, seu e da Luana. Fico super feliz aqui, orgulhoso. E o mioma, ele é um tumor benigno que nasce na parede do útero, é um tumor de tecido muscular que é muito comum na idade reprodutiva da mulher, né? Essa que a mulher menstrua e que engravida, e que não tem uma causa muito bem estabelecida, mas por ele ser muito comum, ele é uma comum causa de sangramento disfuncional, de dor. Ele pode atrapalhar a mulher a engravidar, gerar infertilidade. Então, no final do ano, também fiz uma miomectomia, que é quando a gente tira o mioma. Ele era grande, ele atrapalhava. Minha paciente já tinha 37 anos e queria ter um filho, ela não tinha tido filho ainda, né? Como eu falei, a mulher está deixando para ter os filhos mais em idade mais avançada, pelo seu início no mercado de trabalho, especialização, está tudo bem por isso, não tem nada de errado, mas que sim, por causa disso, a gente acaba vendo mais dessas necessidades, por exemplo, de se retirar um mioma e conservar o útero. Então foi o que eu fiz. Essa mulher, aos 37 anos, essa minha paciente, ela tinha uma lesão que já era grande, ela foi crescendo, incomodando ela, chegava a ponto de atrapalhar o intestino e atrapalhar também a parte urinária, porque ele acaba crescendo, comprime o intestino lá atrás e comprime a bexiga na frente. E ainda tinha uma pequena suspeita pela sua característica que pudesse ser algo mais sério, como até um tumor maligno. Então aí eu entrei também, fiz uma cirurgia, nesse caso foi uma cirurgia aberta. A gente não recomenda fazer por robótica esses casos suspeita de câncer, sendo mioma suspeito, não é comum, mas a gente sempre tem esse cuidado, porque fazer a cirurgia correta, quando se tem um mioma suspeito de câncer, que não é comum, repito, mas fazer a cirurgia correta com um profissional, cirurgião oncológico, por exemplo, faz toda a diferença na chance de cura da paciente. Então eu fiz a cirurgia, retirei a lesão, todo cuidado, costurei ali o úterozinho dela, ficou todo bonitinho de novo, e com fé em Deus, no final do ano que vem, desse ano, ela já vai poder engravidar. Então, como eu falei, como eu sou feliz, né, de poder colaborar com as mulheres, de estar no meio das mulheres, né? E aqui é o público que eu atendo mais aqui no meu consultório, aqui na Reta da Penha, em Vitória, são mulheres. Então, como eu fico feliz em poder ajudar as mulheres nesses casos. E Letícia, a gente está chegando no final da live, eu vou abrir aqui para perguntas, para ver quem é que tem uma pergunta. Tá ativado os comentários, e quem está aí do outro lado quiser fazer uma pergunta para a doutora Letícia sobre ultrassom transvaginal, sobre ultrassom obstétrico, ultrassom ginecológico, pode fazer. E aí eu ia perguntar se tem mais algum recado, se você tem alguma dúvida comum que chega no seu consultório, algum mito assim que você acha que a gente não falou aqui, que ainda é importante falar, e dá seu recado final aí, Lê.
Então, gostaria de agradecer. Eu sou tímida ainda, né, para fazer as lives, fico aqui no improviso. Pode. Mas a gente tem que começar, né? Então, bora lá. Mas é muito legal. Eu sou meio faladeira, eu gosto de falar. Eu dou aula também, então eu gosto dessa parte de explicar. Quando vem paciente, eu gosto. Nunca faço um exame sem ficar perguntando para o paciente contar o pré-natal, o que que tá fazendo. Eu vou ali conversando e fazendo o exame, eu gosto realmente. Então é uma oportunidade muito boa de parar para conversar, de contar para pacientes. Quem sabe, né? A gente consegue ajudar alguém conversando hoje aqui, né? Então fica esse recado e assim, estamos aí. Quem precisar, Instagram é aberto, pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, a gente vai ajudando sempre que possível. Parabéns, Letícia. Parabéns aí. Seu Instagram tá lindo. Quem está assistindo vai lá ver o Instagram da Letícia. Ela coloca muito conteúdo de qualidade lá. E exatamente o que a gente faz aqui é trazer informação para as mulheres, pessoas mesmo, público leigo que a gente chama, né? Que são os pacientes, que não tem nada que obrigação de saber, né, nascer sabendo, mas que essa informação que a gente dá é super importante para a manutenção da saúde, para resolver um problema mais precocemente e para cuidar da saúde e viver melhor. Tem uma pergunta aqui, Lê. Estou com fortes dores no pé da barriga e os médicos, sem fazer exames, falam que é infecção urinária. Essa dor eu sinto sempre depois da menstruação. É uma dor intensa. Cheguei no hospital, quase desmaiando, e fizemos uma tomografia que deu nódulo pequeno benigno no rim, que eu entendi. Então você explica, Lê, para ela, pode até também aproveitar para reforçar aí, como que às vezes você fazer o exame certo, né, pro problema, né, que às vezes a tomografia não identificou porque não era o exame adequado, né, para, por exemplo, uma suspeita de endometriose. Fique à vontade para responder, que essa é uma pergunta ginecológica. Sheila, né? Então, assim, a dor pélvica que ela relata, provavelmente é pélvica, eu tô entendendo que ela é pélvica porque confundem com infecção urinária, né? E útero, bexiga, fica tudo ali coladinho, tudo ali pertinho. Então, no exame, às vezes a gente consegue perceber mais ou menos de onde vem essa dor, às vezes não. E aí você tem que prosseguir para a investigação, que vem os exames complementares. No seu caso, pediram uma tomografia. Eu acredito que a tomografia foi solicitada porque ela é o exame mais disponível em emergências, né? Então, normalmente, quando você chega com uma dor abdominal num pronto-socorro, numa emergência, eles mandam para tomografia. Só que tomografia não vê bem pelve, né? Então, às vezes, a tomo escreve lá cisto no ovário, indica o ultrassom. Então, assim, parece que o ultrassom é um exame mais simples, mas na verdade ele é muito melhor para ver pelve, né? O transdutor, ele entra via transvaginal e ele fica pertinho dos órgãos da pelve. Então, é muito melhor para ver órgão pélvico o ultrassom do que a tomografia, né? Isso é rotineiro, isso acontece rotineiramente. Então, pediram para você a tomo, viram um cisto no rim, que eu não sei se correlacionaram ou não com a sua dor, mas se a dor persiste ou não, aí vem os exames que devem ser feitos, que são exames mais voltados ali na pelve, né? Ela escreveu aqui que o preventivo está em dia e fez uma ultrassom de abdômen total e transvaginal também. É aquela história. A gente como o ultrassom ele depende de quem faz, a gente tem um nome para isso que é examinador dependente. Depende de quem está fazendo, né? Se o exame ele é feito por alguém que não está buscando ver ou está fazendo muito rápido porque está ali ligado ao convênio, acaba não vendo. Então, às vezes, precisa ser feito por alguém que está tentando procurar mesmo, que vai procurar a fundo. Às vezes, o exame tem que ser bem indicado. Não é só um transvaginal que precisa, um mapeamento de endometriose, é um exame com preparo intestinal, porque aí a gente vai conseguir olhar as alças. No transvaginal com mapeamento, eu olho as alças intestinais da paciente buscando lesão. Então, é um exame mais completo. Então, assim, no caso dela, tem que passar por uma consulta
e tem que procurar um exame que se adeque melhor. Se a dor é pélvica, tem que fazer um exame na pelve para buscar. Aqui ela até falou aqui que ela parou de um anticoncepcional, né, e começou a ter uma dor mais forte da menstruação. Então, Keila, o mais importante aqui, o recado principal é procurar mesmo uma ginecologista, procurar a Letícia, por exemplo, para ela te examinar, te entender e fazer um exame de uma forma mais atenta. E lembrar também, eu quero lembrar que quando a gente é muito importante o sistema de pronto-socorro, ele é muito importante. Você vai lá e faz o exame, o paciente precisa. Tem profissionais ali incríveis. E também, quando outro ponto às vezes um exame não mostra nada, ou mostra um cisto que às vezes não tem nada a ver. Até mesmo um médico para te explicar o que é esse cisto que você tem no braço, ó, ela não causa nada, ela é um cisto, ela não vai sair dali. E como que é bom você ter um médico para você chamar de seu, para juntar todo esse quebra-cabeça de exames que às vezes a pessoa faz um em cada lugar e ninguém tira uma conclusão porque não tem ninguém te vendo. Então, também como é importante um médico estar ali te acompanhando. Eu falo muito para os meus pacientes, o médico passa um remédio para o paciente, não quer dizer que aquele remédio vai funcionar. Tem grande chance de funcionar se ele examinou bem, se ele viu, se ele acertou até o diagnóstico. Mas o médico acompanhar, e aí, como é que tá o remédio? Está te fazendo bem? Está te fazendo mal? Como é que é? Ah, não, então vamos trocar, vamos passar a tomar esse. Então veja como um acompanhamento, né? Ah, pô, esse médico não acertou o que eu tenho, não vou voltar nele, vou procurar outro. Às vezes só do fato de você estar procurando outro, você está se prejudicando, porque não dá chance de ninguém acertar. Não estou falando que é o seu caso, mas eu estou aproveitando o seu relato aí, né? Para a gente poder realmente dar aqui uma informação para qualquer pessoa que está nos assistindo. Aí ela falou aqui, a doutora Daniela entrou aí, a Dani, e ela falou aqui que ela mora no Rio de Janeiro, né? Ah, mas é isso, você procurar um especialista, talvez um ginecologista que te atenda, ou que tenha um olhar assim, mais cuidadoso, ou que às vezes até trabalha com essa parte de endometriose, vai te tratar super bem e vai te ajudar. Tem mais algum comentário sobre esse caso da Keila para ajudar ela? Não, tá certo. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero agradecer muito a Letícia. Foi muito bom. Outra hora a gente marca outras lives. E fiquem aí com Deus. Eu vi aqui, só para acabar de ajudar a Keila aqui, estou tomando antibiótico direto. Então, por isso que é importante, às vezes, igual eu falei, não estou falando que é o seu caso, mas acontece por causa do paciente, só procurar um médico quando tem muita dor e no pronto-socorro, não é um lugar, e não estou falando que é o seu caso, repito, mas eu quero aproveitar para dar uma orientação geral que é muito importante. Às vezes o paciente que está com crise de dor ou que está com algum problema de saúde, ele, por às vezes, ele demorar para procurar, ou sim, às vezes está muito atarefado, tá nas suas atividades, acaba que procura o médico quando o problema piora, acaba que às vezes, se ele não se cuidar e marcar alguém ali para acompanhar ele ou ela acaba ficando ali, perdendo muito tempo, o problema pode até piorar ou pode até aquelas condutas que estão sendo feitas, por mais que sejam corretas,
mas não vai ajudar a pessoa, né? Então, isso é muito importante. Eu, como médico cirurgião oncológico, também preciso dar esse recado, porque também acontece. Não é que o câncer é assim tão comum que uma dor, uma infecção urinária, a gente vai pensar que é câncer. Mas sim, aquele paciente que tem alguma coisa relacionada à dor e à infecção que está se repetindo e que desse caso hipotético que eu estou falando é um câncer, o fato dele ficar procurando um médico só para prescrever um remédio e voltar, né? No caso às vezes num pronto atendimento, essa paciente demora mais tempo para fazer um diagnóstico, né? Para começar a tratar, né? Então, a gente falou de ultrassom, a gente não pode deixar de falar aqui do câncer de ovário, por exemplo, que é um tipo de câncer que é comum na população, de maneira geral, no mundo, 1/3 dos casos dos cânceres ginecológicos são de colo de útero, 1/3 endométrio e 1/3 de ovário. Numa estatística mundial. No Brasil, lógico, o câncer de colo de útero ele é bem maior ainda. Então, falando do câncer de ovário, o câncer de ovário é um tipo de câncer que tem uma letalidade alta, que é difícil às vezes de fazer diagnóstico, e que, mesmo fazendo o ultrassom assim anualmente, viram que não é possível, só fazendo o ultrassom, evitar que uma mulher tenha o câncer de ovário. Igual o preventivo consegue ser feito anualmente, consegue evitar que uma mulher tenha um câncer de colo de útero e que venha a falecer do câncer de colo de útero. No caso do câncer de ovário, ainda temos que andar muito. E é muito importante a mulher conhecer os sintomas do câncer de ovário, porque eles são sintomas que às vezes são tidos como corriqueiros, que é o aumento persistente do abdômen, do volume abdominal por tempo. A mulher come, já se sente cheia, ela pode emagrecer sem uma causa aparente, ela pode ter alteração para fazer cocô, ter muitos gases na barriga quando come, pode ter alterações urinárias, coisas que, sendo persistentes, a mulher acaba, se ela protela, quando ela faz o diagnóstico, infelizmente já está numa situação mais difícil. Infelizmente, 70% dos casos de câncer de ovário a gente descobre com um diagnóstico mais tardio. E foi visto que 9 em cada 10 pacientes com diagnóstico de câncer de ovário, num atendimento médico, já estavam apresentando esses sintomas 8 a 9 meses antes. Então, essa minha fala, né, ela é muito importante, né, da pessoa ver, não precisa ficar com medo, nem sempre vai ser uma coisa séria, mas só de você procurar um especialista, às vezes gasta um valor financeiro, gasta tempo, né, que hoje as pessoas também estão sedentas por tempo, né, mas você vai estar se cuidando, você vai estar ganhando ali na frente, sem dúvidas. Então, é um alerta aqui. E também dessas mulheres com diagnóstico de câncer de ovário, 2 a cada 3 não sabiam nada de câncer de ovário, nem mesmo esses sintomas que eu acabei de falar. Então, como é importante, né, esse movimento de lives, né, Letícia? Eu vou esperar aqui mais umas para a gente marcar, né? Vou agradecer muito a presença de todos aqui. A gente está à disposição, né? Como a Letícia falou, nosso Instagram é aberto, pode mandar mensagem, quiser conversar, pedir alguma opinião, alguma ajuda, né? Lógico que o médico só consegue atuar como médico dentro do consultório, mas aqui é o nosso papel de orientar, dar atenção, porque as pessoas merecem, né? E isso é uma forma da gente contribuir, né? Todo o carinho, todo o amor que a gente recebe. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais, Lê. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau.
E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.